Em estúdio nesta edição do Meio-Dia estão José Guia, empresário, e Tavares Moreira, economista e antigo governador do Banco de Portugal. Aos dois, muito boa tarde. Muito obrigada pela vossa presença mais uma vez. José Guia, começando por si, o discurso de ontem, da tomada de posse de Cavaco Silva, foi, na sua opinião, um discurso de distanciamento das políticas do governo? Eu não sei bem o que foi o discurso relativamente àquilo que são as políticas do governo. Não sei se alguém sabe quais são as políticas do governo. Portanto, o discurso, para mim, o que foi uma lúcida exposição da verdade com que estamos confrontados, uma lúcida afirmação de que há limites para o desgoverno, há limites para o sofrimento, e numa lúcida, um lúcido desafio, que para mim foi a linha dominante da intervenção do Sr. Presidente da República, um lúcido desafio, não apenas aos jovens, mas a toda a nação, a todas as instituições, porque a nação está doente. Nós estamos confrontados com uma situação de que não conhecemos senão aquilo que nos dizem, e eu julgo que não nos dizem tudo. Ele ontem limitou-se a dizer a verdade, e eu fiquei muito admirado por finalmente termos chegado a um tal estado de doença social e política em que a verdade já é cruel. Mas Cavaco Silva fez o levantamento dos problemas, mas, na sua opinião, apontou alguma solução? Bom, fez vários apelos, e diretos e indiretos. Já há necessidade de plataformas, e todos nós temos, os políticos e os empresários e todos os cidadãos minimamente conscientes e pensam nestas coisas e assistem a esta debacle. Todos nós temos consciência de que a solução do país passa, de facto, por uma plataforma de entendimento de médio e longo prazo. Eu diria mesmo mais longo prazo. A situação é grave demais. Agora, eu quero insistir nisto, Marta. Não se pode, não é sério, dizer que algum dia a verdade pode ser sectária ou que algum dia a verdade pode ser cruel. Portanto, sectários e cruéis podem ser os atos, por omissão ou por ação, que conduziram à situação desgraçada em que o país se encontra. Essa expressão sectária foi usada por Francisco Assis, portanto, não concorda? Foi infeliz. Foi infeliz. E isto revela que o entendimento que na nação já se está a ter é segmentado. O entendimento da gravidade é segmentado. E a segmentação está feita de acordo com os interesses mais corporativos e de classe e até individuais, de carreira, do que provavelmente em nome dos interesses do país. Já vamos a essa parte do discurso de Cavaco Silva. Tavares Moreira, Cavaco Silva critica o governo, mas, ao mesmo tempo, não tira grandes consequências políticas da atuação do governo, ou seja, continua a dizer que vai continuar a colaborar com o governo. Bem, eu penso que são questões distintas. Uma delas é fazer o diagnóstico da realidade portuguesa, e nesse aspecto subscrevo os comentários que foram feitos. Mas fez duras críticas ao governo. Engenheiro José Guia. Fez duras críticas ao governo, Presidente. Não diretamente, fez à situação do país, que é consequência da ação governativa, e, portanto, indiretamente fez críticas à atuação do governo. Toda a gente entendeu assim, o próprio governo, de certa maneira, pelos comentários que foram feitos por pessoas que apoiam o governo, entendeu assim também. De resto, há uma nota curiosa. Evidentemente, o discurso já foi muito comentado por toda a gente. Ontem, todos os canais de televisão se ocuparam e as rádios também se ocuparam de análises ao discurso, mas há para mim uma nota curiosa que ainda não foi devidamente apreciada, a meu ver, que foi a reação do governo no ponto em que lamentou que o Presidente não se tivesse referido à situação internacional. Eu acho que há aí uma pontinha de masoquismo nessa reação, porque se o Presidente se tivesse referido à situação internacional, só vinha a agravar a situação, só vinha a agravar na análise que fez. Porque se alguma coisa nos tem ajudado, e ajudou concretamente em 2010, muito concretamente em 2010, foi a situação internacional. Foi a recuperação das economias, que são as nossas principais parceiras, que nos deu ainda uma ajuda que permitiu, evidentemente, que a economia portuguesa tivesse registrado um crescimento em 2010. Não foi só isso, foi também o crescimento do consumo interno, como se sabe, mas isso foi também decisivo. Portanto, foi a recuperação das economias dos nossos principais parceiros comerciais que nos permitiu ainda manter a flutuar a economia portuguesa ao longo de 2010. Repare que as exportações para a Alemanha cresceram 14%, as exportações para a Espanha cresceram 14%, as exportações para a França cresceram de cerca de 10%, para o Reino Unido também cresceram cerca de 10%. Portanto, foi isso que nos ajudou ainda. Provavelmente o Primeiro-Ministro referia-se à expressão que ele usa, o mundo referir mudou. A situação internacional como
fator amenizador desta análise, para mim, é um equívoco completo. A situação internacional até ajudou. Portanto, se não fosse a situação internacional, nós ainda estaríamos, nesta altura, numa posição pior. E, portanto, acho que essa mas acha que o Primeiro-Ministro tem justificado essa pretensa desculpa funciona exatamente ao contrário. Portanto, acha que o Primeiro-Ministro tem justificado o problema económico português com fatores externos? Tem tentado fazer isso, mas a situação neste momento é ao contrário. Quer dizer, se há 2 anos isso serviu de alguma justificação e podia ter servido, hoje já não serve. Hoje funciona ao contrário, porque nós temos beneficiado bastante da recuperação, porque, repare, quando aqui internamente se diz, e há também em discursos oficiais é frequente ouvir isso, que há uma crise na Europa, há uma crise do euro, não há crise nenhuma na Europa, nem crise nenhuma no euro. O euro está bom e recomenda-se. Repare que o euro está a fortalecer-se em relação ao dólar, em relação a outras divisas, e, portanto, não há crise nenhuma no euro, não há crise nenhuma na Europa. A Europa está com um crescimento até, nesta altura, já relativamente saudável. Há crise nos países periféricos, Portugal, Grécia, Irlanda. Aí é que há crise séria. Repare que a própria Espanha, como eu há pouco lhe disse, as exportações portuguesas para a Espanha, o ano passado cresceram 14%, o que significa que o mercado espanhol está a começar a mexer e a recuperar, e está a ajudar-nos. Portanto, graças à ajuda internacional, eu diria, apesar da situação internacional, não, ou por causa da situação internacional, não. Graças à ajuda internacional, nós estamos pior do que estamos ainda, porque nessa altura quando Cavaco Silva diz que há limites para os sacrifícios pedidos aos portugueses, acha que, para além de fazer uma alusão à austeridade, está também a fazer uma alusão aos juros da dívida? De certa maneira, quer dizer, há limites para tudo e há limites para os juros também. Portanto, os juros não são propriamente um sacrifício, no sentido de que... Não é um sacrifício imediato, os juros que a dívida pública tem que suportar não são um sacrifício direto para os cidadãos. Depois vão ser porque aumentam a necessidade de outros recursos financeiros, do Estado ir buscar recursos financeiros onde não devia ir, mas vai, que é às famílias e às empresas, para tapar esse agravamento dos encargos com juros. E, portanto, indiretamente, cá estamos outra vez, indiretamente acaba por ser um impacto, a ter algum impacto ao nível de sacrifícios. Mas eu acho que ele, quando se refere a sacrifícios, refere-se sobretudo à imposição, aumentos de impostos, à redução de benefícios sociais, todo esse cortejo de medidas que têm vindo a ser tomadas e que vão continuar a ser tomadas. Não tínhamos ilusões a esse respeito. Portanto, infelizmente, e apesar dessas palavras do Presidente, eu estou convencido que vem aí mais sacrifícios e, portanto, julgo que são esses sacrifícios que ele se refere, a dizer que há limites. Mais uma dose de sacrifícios talvez ainda aguentemos, agora mais 2 doses ou 3 de sacrifícios provavelmente já não será possível suportar, não é?